todas as crianças passam pelos seus conflitos, as suas dificuldades. Mas o problema é que no Brasil a gente tem uma desigualdade social tão profunda que para algumas crianças a infância simplesmente ela não existe, né? Eu não sei se vocês acompanharam aquele menino de 14 anos que morreu em casa. Não sei se vocês viram uma coisa sobre isso. Não vi, não cheguei a ver nada sobre. É Eu outro vi. tema, é outro tema que a gente vai ter que discutir, que é a violência policial, que é essas outras questões que estavam relacionadas a essa morte. Até acabou de sair mais uma notícia trágica relacionada à infância, que é aquele menino que estava desaparecido de 11 anos, foi a mãe dele que assassinou ele. Pesadíssimo, né? Ah, isso aí eu vi. O Pro, sumiu a tela de novo do computador. Ué, tá tudo bugado hoje. Por isso que eu tenho gravado, sabe? Que às vezes não dá muito certo assim que a gente faz ao vivo, daí eu gravo e faço várias vezes até dar certo. Tá aparecendo agora? Agora sim, Pro. Obrigada. Tá. Então, e por conta desse contexto que nós vivemos no Brasil, é bem difícil que as crianças tenham uma infância realmente saudável com tudo que elas precisam. E a gente pode pensar que o que uma criança precisa é de contato com pais que sejam seguros, que sejam amorosos, que ajudem ela a ter uma boa autoestima, que aceitem a criança como ela é. Parece que é uma coisa muito óbvia dizer assim, um pai precisa aceitar um filho como ele é. Mas não é bem isso que acontece, né? Como a gente viu ali no caso da Bel para Meninas, elas tinham que elas simulam, né, um personagem para agradar a mãe, para agradar os seguidores, né? Não tem aquela espontaneidade que deveria ser o normal na relação entre os pais e os filhos. Então a infância ela é muito roubada, ela é muito banalizada. Então, além de ter essa relação de segurança com os pais, com os cuidadores, isso é bem difícil porque os pais não ficam em casa. Eu sou um exemplo, né, que trabalho, estudo, e acaba ficando sempre essa lacuna emocional que acaba deixando consequências bem complicadas para o futuro. Além dessa questão do apego emocional que é necessário, o mínimo de vestimenta, de alimento saudável, de saneamento básico, tudo que é importante para todos os outros cidadãos, é mais fundamental ainda para a criança porque ela é um indivíduo em formação. Então ela precisa ser cuidada de uma maneira diferente, ter um olhar assim mais cuidadoso da sociedade. Então esse é um tópico para vocês pensarem também dentro do texto de vocês. Vocês não receberam a proposta ainda, depois eu vou mandar. Mas é isso, as necessidades das crianças são as mesmas necessidades dos adultos, mas além, né? Elas precisam ser extremamente cuidadas porque elas ainda não têm as ferramentas necessárias para lidar com algumas situações mais complexas, elas precisam ser protegidas. Então, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, transtornos como depressão, por exemplo, já é considerado uma das principais causas na incapacidade de conclusão de tarefas rotineiras entre crianças e jovens de 10 a 19 anos. Então, vocês vejam que isso, antes da pandemia, já era uma realidade, né? As crianças sofrendo com depressão, com ansiedade, e adolescentes também, isso é um fenômeno mundial. E agora, provavelmente, esse fenômeno vai se intensificar muito mais. E existem as crianças que estão em sofrimento na classe média alta, porque estão afastados dos seus colegas, dos seus amigos, porque estão com os pais trabalhando em casa, sem paciência. Mas esse é um sofrimento até que é administrável. Mas existem todas aquelas outras crianças que estão numa super situação de vulnerabilidade, que estão com pais desempregados, estressados, doentes, perderam familiares, vivem em ambientes que não têm as mínimas condições sanitárias, estão sofrendo mais abuso do que nunca, mais violência do que nunca. Então, isso vai repercutir muito no futuro na saúde mental das crianças, dos adolescentes e dos adultos que virão depois dessa geração. Já era um problema sério a saúde mental na infância e na adolescência e vai se tornar ainda mais conturbado. Vocês percebam o seguinte, aqueles vídeos lá que nós vimos relacionados com a mãe da Bel, eles acontecem desde que a menina tem 5 anos, porque tem compilações assim de pequenas cenas
que são muito problemáticas, né, do ponto de vista legal até, que colocam submetem a criança a uma situação de total constrangimento, de fragilidade, de exposição. Então já é um indício de uma família doente que serve de modelo para muitas outras crianças, para muitas outras famílias, e isso só tende a se aprofundar, a se tornar um problema ainda mais abrangente. Então, causas de degradação emocional das crianças e dos adolescentes. Por que que existe, então, em tão larga escala, nessa faixa etária que deveria ser a mais feliz, a mais realizada, a mais tranquila, a mais relaxada, crianças e adolescentes deveriam aproveitar a vida, curtir a vida? Quais são as causas desse sofrimento emocional? Então, as causas, elas estão relacionadas com a forma como a sociedade está organizada aqui no Brasil. A desigualdade social é o cerne de todo esse sofrimento. É a pobreza, a miséria, a falta de acesso a uma educação de qualidade, ao saneamento básico, a vestimenta, a presença dos pais. A falta de planejamento urbano tem a ver com a falta de saúde mental das crianças, adolescentes e adultos. Não tem espaços planejados seguros para a criança brincar. Muitas vezes elas ficam trancadas em apartamentos ou na favela mesmo. Desculpa. Não tem um ambiente para a criança brincar e para ser livre. É inseguro e agora, né, todos trancados, mas antes disso já era uma realidade e a criança não tem mais o espaço para se desenvolver fisicamente como tinha no passado. Isso é fundamental para desenvolver a coordenação bruta, a coordenação ampla, né? O equilíbrio, a coordenação fina, para conseguir desenvolver a percepção de detalhes, correr riscos e superar esses riscos, desenvolver autoestima. Uma criança necessita ter acesso ao ambiente, aos parques, à natureza, e isso não tem mais esse acesso para a grande maioria das crianças. Então, esse é um dos fatores de degradação emocional. A miséria, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à cidade, a pouca presença dos pais, ou uma presença que é abusiva, muitas vezes, que é violenta. E para quem tem condições financeiras, a gente pode até imaginar assim, essas crianças não sofrem, elas têm tudo, mas elas estão sofrendo também, porque elas têm tudo, mas elas não têm muitas vezes o que é mais importante, que é um cuidador em que elas possam confiar, e passam horas e horas e horas e horas em telas e também não consegue desenvolver imaginação, não consegue se vincular emocionalmente com ninguém. Então, quando vocês forem escrever o texto da proposta que eu vou passar para vocês, vocês vão ter que pensar essas causas da degradação emocional das crianças e dos adolescentes e vai por esse caminho aí. Tá? É isso que falta para que as crianças possam ser felizes. Alguns dos itens. Tá? Entre as principais causas está o que os especialistas chamam de estresse tóxico na primeira infância, período que vai do 0 aos 6 anos. Traumas grandes ou leves, mas contínuos, que a longo prazo minam a saúde mental dos pequenos. Em suma, são vivências negativas rotineiras que a criança ainda não tem capacidade de gerenciar. Entram desde a violência física e verbal, abuso sexual, negligência, falta de afeto e desnutrição até hábitos mais naturalizados, como cobrança exagerada, agenda repleta de atividades e excesso de tempo em frente à tela. Então, aqui, várias causas, e muitas dessas a gente viu lá naqueles vídeos. Tá? A violência física e a violência verbal. Vocês conseguem identificar em alguma daquelas cenas, eu não sei se vocês viram as cenas da mãe e da filha, se vocês conseguem perceber alguns tipos de abuso naquelas relações. Vocês estão aí? Ai, que medo. Sumiram tudo. Sim, prof. Ai, que medo. Achei que tinha me deixado sozinha. E exemplos. Eu não sei se vocês interagem nas outras aulas que vocês assistem ao vivo, porque nas aulas que eu assisto da faculdade ninguém fala nada, né? Se não quiserem falar também, né?
Aí vocês vão. Nas Eu minhas queria também interagir, mas falo. ninguém interage comigo. Ninguém interage contigo, Julia. Ah, que triste. Não. Eu tô morrendo de solidão aqui, né? Eu queria interagir, mas enfim, vamos lá. Bom, lembrando lá, então, tem uma cena que ela coloca a mão na boca da menina e diz, morra engolindo o negócio lá, a comida que ela não queria, alguma coisa assim, né? Isso mesmo que seja uma brincadeira, é uma situação bastante abusiva, tá? Bastante agressiva. Ou aquele outro vídeo que ela obriga a criança a comer a gororoba lá até vomitar. Enfim, várias situações de degradação da criança. E isso é dentro de uma família estruturada, uma tradicional família padrão brasileira, pai e mãe não são separados, não são... Enfim, é aquilo que se esperaria de uma família de comercial de margarina. Só que se a gente vai olhar as relações, assim, já é bem mais complicado. E imagina, existem casas em que as crianças têm que enfrentar muito mais do que aquilo. Aquilo já é horrível, aquilo já é deprimente, assim, mas em muitos lares as crianças passam por situações terríveis, né? Alcoolismo, espancamento, etc, etc. Áreas do conhecimento ou múltiplos saberes. História. Pesquisa sobre o sentimento moderno de infância de acordo com o historiador Philippe Arié. Tá? O Philippe Arié, ele escreveu esse livro tão legal, assim, que fala sobre como que a sociedade foi se dando conta de que a criança precisava ser cuidada e educada. É uma coisa muito óbvia para nós hoje, né? Mas não foi sempre assim. Lá na Idade Média, não existia nem o conceito de criança. Não sei se vocês assistiram a aula do Renato, mas quando ele fala que as crianças eram pintadas como se fossem pequenos adultos, naquelas pinturas bem antigas, não era só porque eles não tinham técnica de pintura, é porque eles consideravam as crianças como se fosse um adulto em miniatura. Eles não davam nenhum tratamento especial, nenhum cuidado diferente para a criança. Se aprendia a andar, já ia trabalhar. Se fosse da plebe, né? Se fosse um nobre, começava a caminhar, já começava a ter aulas com os tutores, aprender tudo aquilo que era necessário para ser um nobre. Nesse livro, o historiador ele resgatou alguns diários da vida da nobreza, de tutores da nobreza na França, na Idade Média. E aí ele mostra o que os reis aprendiam quando eram crianças. Então, com 2 anos, eles já começavam a aprender a língua, outras línguas, já aprendiam a cavalgar, a fazer jogos de cartas, aprendiam tudo, assim, era tudo com aula particular, tudo com tutores. E ele foi analisar também como é que era a vida do povo, né? Daí o povo já era trabalhar de marceneiro, de sapateiro, aprender um ofício com o pai ou com o mestre, e assim era a vida das crianças, né? Se elas aprendiam alguma coisa era através das histórias, tipo Chapeuzinho Vermelho, essas histórias vêm desde essa época, porque como ninguém sabia ler e escrever, todo mundo era analfabeto, então, ouvindo uma história, eles aprendiam coisas, como por exemplo, não deve andar sozinho no meio da floresta porque alguma coisa ruim pode te acontecer. Era assim que eles ensinavam. Então, de que forma que eu posso relacionar essa ideia de sentimento moderno de infância? Eu posso colocar na minha redação a ideia de que o sentimento de cuidado, de afetividade e de educação diferenciada para a infância, ele foi se construindo ao longo do tempo e ele é muito recente e ele é muito frágil em várias sociedades. Na sociedade brasileira ele é muito frágil, porque algumas crianças são cuidadas, cerceadas com afeto, com carinho, com uma boa educação, mas a grande maioria está à margem desse sentimento moderno de infância. Neurociência. É na primeira infância que os pequenos formam a sua estrutura mental e constroem as sinapses, conexões entre os neurônios, por onde circulam os impulsos nervosos, responsáveis por manter memórias e consolidar hábitos. Esses impulsos nervosos traduzem em eletricidade no cérebro as emoções e as experiências do dia a dia. Bom, as principais cadeias de sinapses do nosso cérebro, as principais conexões neurais, elas se formam na primeira infância. Depois, agora, estudos mostram que a gente ainda consegue criar novas pontes,
mas essas fontes elas são muito limitadas depois dos 25 anos, a partir dos 25 o cérebro começa um processo de envelhecimento. Então, a criança ela precisa, nessa primeira fase, ser muito bem nutrida e ser muito bem cuidada e estimulada na medida certa para que ela desenvolva todo o seu potencial neuronal. Agora, vocês imaginem uma criança que é desnutrida, não foi feita vacinação, teve várias doenças, né, sofreu muitos abusos, muita violência. O cérebro dela fica numa situação de incapacidade cognitiva. Ela já não vai aprender da mesma forma, ela não vai compreender as coisas da mesma forma. E aí o ciclo de miséria acaba se perpetuando. Ela vem de uma condição desfavorável, sem acesso a uma boa alimentação, a saneamento básico e acesso ao sistema de saúde, ela já vai crescendo uma pessoa com maiores limitações cognitivas, que vai ter dificuldade de conseguir um emprego mais intelectualizado, que possa te dar maiores proventos, porque a gente tem ainda essa diferença entre as profissões no Brasil muito marcado, né, financeiramente. Então é difícil sair de uma determinada casta social desde a forma como você é nutrido na infância. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, vocês falem, tá? E esse estresse tóxico, né? O que o estresse tóxico faz? O estresse tóxico prejudica o potencial mental e até reduz o volume cerebral. Quando você é exposto a muita violência, quando a sua autoestima, a sua saúde mental é degradada desde a primeira infância, isso também vai prejudicar a cognição, a capacidade de interpretar, a capacidade de leitura, a capacidade de cálculo. Tudo isso é comprometido por uma infância mal cuidada. O que se observa é que a maioria das crianças nos países em desenvolvimento perde o potencial cerebral com que nascem. Então, quase toda criança, assim, exceto algumas condições genéticas, algumas condições assim mais severas, toda criança tem um potencial cognitivo enorme e acaba perdendo isso pela falta de uma educação adequada, por um cuidado adequado. Famílias desestruturadas e emocionalmente instáveis, sobretudo com a presença de drogas ou abuso de álcool, envenenam pouco a pouco o bem-estar e a capacidade mental dos seus filhos. Para piorar, conduzem as crianças para o mesmo comportamento aprendido por meio dos neurônios espelhos, responsáveis por imitar hábitos. Quem já assistiu a aula no semestre passado, que eu falei sobre a educação socioemocional nas escolas, eu comentei um pouquinho sobre isso, que a gente tem uma tendência a repetir a forma como nós fomos tratados lá na primeira infância. Então, se a gente foi tratado de uma maneira violenta, a gente tem uma tendência a repetir essa violência com os filhos e com as pessoas das nossas relações. Se nós aprendemos que a gente não tem uma mais-valia dentro da sociedade, a gente não importa, a nossa autoestima não foi desenvolvida durante a infância, a tendência é tornar um adulto que não vai ajudar os filhos a consolidarem a sua autoestima também. E para sair desses ciclos viciosos, a educação socioemocional é muito importante e o atendimento psicológico, psiquiátrico também. Então, quando vocês forem pensar em intervenções, pensem em intervenções nesse caminho de educação socioemocional, de atendimento psicológico nas escolas, de orientação parental, de famílias. Lembram que eu falei na aula que a psicóloga, a Bárbara, ela tem um grupo de orientação parental. Só que isso é um grupo particular, né? As pessoas pagam um valor bastante alto, eu considero, assim, para ter essa orientação. Então, vocês podem colocar isso como sendo uma intervenção importante dentro do serviço público de saúde. Porque se tivesse uma orientação parental, se você tivesse uma família com mais apoio, as crianças seriam melhor cuidadas e adoeceriam menos, tanto as crianças quanto os adultos depois, se tivesse esse acompanhamento mais próximo das famílias, de orientação parental no SUS. Votem em mim no futuro, viu? Vou me candidatar. Isso é um bom programa, né? Tipo, saúde da família
com apoio parental. Eu jurei que ia conseguir fazer, né? Mas enfim, seria uma boa, né? Uma ótima. Ainda que a saúde mental na primeira infância preocupe, psiquiatras e psicólogos afirmam que crianças com até 6 anos não devem ser medicadas se não for um caso grave como autismo e alertam contra os excessos de patologização. Eu assisti uma aula da Liga de Psiquiatria da UPF na semana passada e a psiquiatra, ela discorreu, a palestra dela foi sobre a saúde mental, né, das crianças, dos adolescentes nesse momento de quarentena, de pandemia, de distanciamento social. E ela disse que está aumentando muito o pedido de reajuste de dose das crianças. Os pais querem chapar os filhos para ficar em casa. Ritalina, Ritalina, Ritalina e não sei mais que outra medicação eles estão pedindo. Né? Rivotril. Rivotril para criança, sirva o Rivotril gelado. Né? Então isso é um absurdo, porque a criança é agitada, não tem o que fazer, criança é criança, eles não estão podendo extravasar, né? E então esse excesso de medicação das crianças também decorre de uma falta de entendimento, de compreensão do desenvolvimento infantil e das necessidades da criança. Elas estão doentes, elas estão presas, só isso. Aqui tem um vocabulário que vocês vão poder empregar na redação. Pequenos, jovens, adolescentes, porque vai ser difícil de falar criança, criança, criança. Instrumentalizar. O que é instrumentalizar? É dar as ferramentas para que os pais possam fazer diferente, possam fazer melhor. Alfabetizar emocionalmente, que seria ensinar os pais e as crianças a entender suas próprias emoções. O autoconhecimento para o adulto que tem filhos e que vai ser um educador, ele é extremamente importante para fazer menos cagadas. Né? Todo pai e toda mãe faz cagada. E acerta muito e erra muito, dependendo do grau de importância que ele dá para o ato de educar. Né? Neurociência, neurônios espelho, que tinha na matéria também. Intervenções no âmbito familiar, aqui eu coloquei algumas intervenções. E fora esse conteúdo que eu comentei com vocês hoje sobre saúde mental da criança e do adolescente, é legal que vocês pensem também a respeito da educação na época que nós estamos vivendo em termos de cybercultura, de acesso à internet, de acesso à tecnologia da informação, porque vai ser esse o contexto em que vocês vão ter que falar de saúde mental. A saúde mental da criança e do adolescente relacionada ao uso da tecnologia vai ser o tema. Tá? Então, além desse tempo de tela, dessas questões todas, é importante vocês pensarem sobre a segurança das crianças, a utilização de filtros, como a Bárbara falou, não deixar a criança usando sozinha um computador, as redes sociais. Tem crianças muito pequenas, a gente fica apavorada que conhecem aquele Lucas Neto, que sabem do Felipe, não sei das quantas, assim. Isso é muito sério, porque a maioria desse conteúdo, assim, ele envolve publicidade infantil. Então, às vezes, as crianças não têm nem o que comer direito, mas conseguem ter acesso a esse tipo de conteúdo, assim. Isso é muito grave, porque gera uma ideia de que só tem valor quem pode consumir, só tem valor quem tem a roupa X, o boné Y, o brinquedinho, não sei das quantas, né? Então, acaba distorcendo os valores das crianças desde bem pequenininho. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, se tem irmãozinhos, se tem alguém na família, criança que fica o dia inteiro no tablet, no computador. Sumiram de novo. Uma lágrima rolando. Eu tô aqui, mas eu não falei nada porque eu sou a irmã mais nova, né? Então... tua irmã mais nova. Bom. Uhum. Mas não fico o dia todo no tablet, né? Tá bom. Aí tá menos mal. E de literatura, assim, o que dá para citar nesse... Aqui eu vou ter grupos de pais, tarará. Pois é, eu ia perguntar pra Pro, porque não passou nenhum na minha cabeça. Não passou nada assim, na tua cabeça. Aqueles bem clássicos, sabe? Uhum. Eu coloquei aqui o Rubem Alves, 10 Direitos Naturais das Crianças. É muito lindo, muito bacana isso aqui. Vocês podem ler também e colocar. Mas, além do Rubem Alves, vocês podem pensar autores como Casimiro de Abreu, com o poema Meus 8 Anos.
ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Dá até para fazer citação direta, dá pra falar do romantismo, que eles idealizavam muito a infância como sendo um momento de total felicidade, que retornar para a infância, que traria o prazer e a felicidade, mas que isso não corresponde à verdade, né? Porque a infância é um momento de bastante sofrimento, sim, em qualquer situação, seja ela mais privilegiada economicamente ou não. Tá? Esse vai ser o tema da redação dessa semana? Vai ser saúde mental relacionada à utilização da internet. Não sei se tu viu Bem, lá da desculpa. para meninas com a psicóloga também, Júlia. Tu assistiu? Eu não assisti, Pro. Depois dá uma olhadinha lá. É um vídeo curtinho, assim, tem uns 15, 20 minutos com a psico. Foi gravado sábado. Tá? Então, Tá, beleza. Obrigada, a Pro. partir desse tema, então, a gente vai pensar essas questões. Além do Casimiro e da Abreu, tem o Monteiro Lobato. Tá? Quando falar em infância, daí vocês podem pensar, assim, que as crianças que aparecem no sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho, o Pedrinho, eles são crianças perfeitas, crianças que representam um ideal de infância, porque elas são criativas, elas são livres, elas brincam ao ar livre, elas são cuidadas, elas vivem uma infância ideal. Então, vocês podem colocar isso no início da redação e no final da redação. Vou mandar uma redação de exemplo sobre outro tema relacionado à infância que uma aluna começou assim, ficou bem bacana. Como é a infância e como deveria ser a infância, ela terminou falando sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e o Monteiro Lobato. Outra referência muito boa para quando se trabalha temas relacionados ao universo infantil é o Capitães de Areia, do Jorge Amado. Porque ali a gente percebe o que acontece com a criança quando ela é desprovida de tudo, tá? Quando ela não tem nenhum tipo de apoio parental, social, enfim. Quando ela não tem nada disso. Para falar sobre criança e internet e telas, aí vocês podem citar o Pierre Levy mesmo, tá? Falando daquela cybercultura, desse contexto que a gente está inserido e que as famílias estão inseridas também. Certo? Alguma pergunta? Já vai acabar ali, tem 3 minutos, 4 minutos para acabar. Beleza, Pro. Nossa, Jorge Amado, né? Capitã de Areia. Nossa. Virado em criança, o livro eu nem lembrei. Brilhou agora? Brilhou, brilhou, agora foi. Obrigado, Pro. Imagina. Então tá bom. Obrigada a vocês por acompanhar. Até mais, Pro. Beijo. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.